povo santo que um dia vai morar no céu. Deus abençoe a sua vida. Vamos a mais um vídeo, vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor. E eu convido você que está aí nos assistindo, se você estiver de posse da sua Bíblia aí na sua mão, vamos abrir no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos falar alguma coisa aí que foi deixado pelo apóstolo Paulo, algo muito interessante. Eu espero um pouquinho até você abrir a sua Bíblia. Não deixe de, ao final, estar deixando aqui o teu like, deixar aqui o seu comentário. Compartilhe este vídeo também com as suas redes sociais. Amém? Vamos lá? Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6 até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém, queridos? Amados, eu queria trazer uma mensagem para nós, através desta leitura que nós fizemos, para a nossa meditação. O apóstolo Paulo falou algo muito interessante aqui, na passagem que nós lemos. Mas vamos lembrar um pouquinho, você que já leu a palavra de Deus, conhece, você lembra bem aonde o apóstolo Paulo aparece? Ele aparece lá no livro de Atos, nos primeiros capítulos, se não me engano, capítulo 7, capítulo 8, ele já aparece ali. Ele ainda é um jovem sacerdote do Sinédrio. Ele tem um momento muito especial na vida dele, é o momento quando Estevão é apedrejado. Estevão é apedrejado, aqueles estudiosos da palavra de Deus dizem que Paulo estava próximo quando aquilo estava acontecendo, e que provavelmente o sangue de Estevão deva até ter respingado sobre as vestes do apóstolo Paulo, que era Saulo na época. Então nós vemos que ele era quando nós avaliamos ele nessa época, nós entendemos que ele era um jovem sacerdote do Sinédrio, era um zeloso da lei. Ele acreditava em tudo aquilo que estava acontecendo, ele acreditava que ele estava certo, que a maneira como ele estava agindo era a maneira correta, acreditando que Jesus realmente não era aquilo que se falava que ele era, o Filho de Deus, acreditava que Jesus não havia ressuscitado. E ele tem um tempo ali que ele até perseguiu, durante um tempo ele perseguiu os cristãos. Tem uma passagem no livro de Atos, capítulo 9, que é onde mostra Paulo assim mais, de uma forma mais abrangente, mostra que Paulo, ainda respirando ameaças, ele estava indo para Damasco, e ele pegou cartas com os maiorais para que ele prendesse qualquer um que ele encontrasse pelo meio do caminho, que pregasse sobre Jesus. Só que naquele dia, naquela ida para Damasco, aconteceu algo muito importante, que a Bíblia nos relata, que foi que Paulo teve um encontro com Jesus. Naquele encontro com Jesus, Jesus conversou com ele, perguntou para ele qual era o motivo da perseguição. E Paulo não entendeu direito o que estava acontecendo, mas ele ficou cego por algum momento, levaram ele até Damasco, ele ficou na casa de uma pessoa chamada Judas, na rua direita, e o Senhor, vendo Paulo em oração, naturalmente orando a Deus para saber o que estava acontecendo, ele mandou Ananias lá para que Paulo recuperasse a sua visão. E a partir dali, Paulo começa uma nova história na sua vida. Eu quero dizer para nós aqui nesse momento que nós também temos essa oportunidade que Paulo teve. Talvez você que está me assistindo agora, talvez você já ouviu a palavra de Deus, você já foi numa igreja, você já compartilhou às vezes com algumas pessoas, algumas passagens que você leu, mas você ainda não tem uma firmeza em seguir ao Senhor. Mas você pode mudar, você pode abrir o seu coração, porque o Espírito Santo é quem vai te convencer de tudo isso que eu estou falando. Eu sou apenas um mensageiro da palavra do Senhor.
Então eu queria trazer nesse dia, né? Pode ser que você esteja assistindo à noite, à tarde, de manhã, então não vem ao caso. Eu quero trazer nesse momento para nós algo que nós podemos avaliar aqui daquilo que nós lemos. Apóstolo Paulo nos mostra no verso 7 3 características de todo homem decidido a viver segundo os mandamentos de Deus precisam desenvolver. O apóstolo Paulo, quando ele declara aqui o verso 7, ele declara sobre 3 situações que nós, como servos do Senhor, precisamos entender e precisamos viver, porque é uma realidade na nossa vida. Aqui no verso 7 ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E o primeiro destaque que eu quero trazer para nós é que quando Paulo fala aqui, acabei o combate, combati o bom combate, ele está falando de um lutador. Um lutador, nosso combate é diário, queridos, como servos do Senhor, como cristãos, como crentes, usando a linguagem bem mais popular que nós conhecemos. Nós temos um embate diário. Diariamente nós vamos estar combatendo. A nossa vida cristã ela é excelente, mas ela é cheia de conflitos. Porque você nunca vai ser uma unanimidade, aonde quer que você esteja. Você mantém a sua fé, você mantém a sua posição, e muitas pessoas até concordam com você, mas uma boa parte dela vai tentar te apurrinhar, vai tentar dizer para você que você está errado, vai tentar fazer você mudar de ideia. Então você tem que saber que você tem que exercer naquele momento uma atividade como um lutador. Por quê? Porque vai ser uma guerra diária na sua vida, vai ser uma batalha diária. Lutamos diariamente contra a nossa natureza pecaminosa, primeiramente. É uma luta diária que nós temos contra a nossa natureza pecaminosa. Principalmente pessoas, assim como eu e muitos que devem estar assistindo agora, que já tiveram do outro lado. Se você hoje é um cristão, se você hoje é um servo de Deus, você tem uma regularidade, congrega numa igreja, você faz parte de um ministério, ou você é um líder, não sei o que você faz para o reino de Deus, mas você é um homem, uma mulher de Deus, você saiba que se você já esteve do outro lado, as suas lutas são inacabadas, as suas lutas não terminam nunca. E mesmo aquele que já nasceu dentro de um berço cristão, talvez as lutas, se ele nunca saiu para o lado de fora, se ele nunca saiu da posição que Deus o colocou, talvez essa pessoa tenha uma luta um pouco diferente, mas tem lutas também, porque vivemos num mundo pecador, vivemos num mundo pecaminoso, um mundo de pessoas de lábios impuros, como Isaías falou, quando Deus perguntou a quem enviarei. Ele falou que ele vivia no meio de um povo de impuros lábios. Então nós sabemos que a nossa luta é diária. A nossa luta contra a nossa natureza pecaminosa, são todos os dias. Não é um dia sim, outro não. Olha, agora nós vamos ter uma folga de uma semana. Hoje nós estamos vivendo aí um tempo de confinação, de confinamento, mas não quer dizer com isso que nós deixamos de ser pecadores. Porque nós estamos isolados dentro da nossa casa, não quer dizer com isso que vai ser diferente. Porque a nossa natureza pecaminosa permanece dentro de nós. E ela vai tentar nos tirar dos caminhos que nós estamos. Mesmo você estando de uma forma... Nós só vamos deixar de pecar, queridos. Nós só vamos realmente tomar decisão não, nós vamos realmente estar vivendo de uma forma totalmente diferente quando nós formos para a glória com o Senhor. Lá sim, lá acabou, lá não tem mais nada disso que nós vivemos aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, a nossa luta é diária. Lutamos também contra os nossos temores. Nós temos muitos temores, pode ter certeza disso. Nós temos temores, nós trabalhamos e temos os temores de perder os nossos empregos, temos os temores de perder a nossa condição financeira, porque nós podemos dar coisas melhores para a nossa família. E esses temores muitas vezes nos atrapalham, nós colocamos eles na frente das nossas batalhas diante do inimigo, e o inimigo acaba vencendo algumas batalhas na nossa vida. Muitas vezes nós colocamos os nossos temores como principal,
E principal para nós não pode ser isso. A nossa prioridade tem que ser o Senhor, a nossa prioridade tem que ser Jesus. E através de termos Ele como nossa prioridade, as outras demais coisas serão acrescentadas. A própria palavra nos ensina isso. Livro de Mateus, capítulo 6, 33. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então nós não podemos perder isso aí. Nós temos as nossas lutas também diárias, são contra principados e potestades. Está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 12, se não me engano, que a nossa luta não é contra, capítulo 12 não, capítulo 6, verso 12, 10, 12, nessa faixa aí. A nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, a nossa luta não é contra o nosso vizinho, a nossa luta não é contra o nosso colega de trabalho, a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta é contra as potestades e principados que estão nas esferas celestiais, nas esferas espirituais. Essa é a nossa principal luta, é com isso que nós temos que lutar. E quando você luta nas esferas espirituais, você luta com armas que tipo? Tem que ser armas espirituais. E essas armas espirituais são o quê? A oração, principalmente, sabe? Você tem que ter outra arma espiritual, a leitura da palavra, você tem que estar alicerçado nela, porque o inimigo muitas vezes ele vai usar algumas artimanhas, tentar mostrar para você alguma coisa, dizendo que você está errado, que você talvez esteja fazendo de forma errada, e você tem que ter uma resposta para ele na palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado no deserto por Satanás, em todas as tentações que Satanás lançou sobre ele, ele tinha uma palavra para responder. Quando Satanás falou para ele, transforma essas pedras em pães, que ele sabia que ele estava com fome, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Satanás o levou até o pináculo do templo e mostrou para ele todos os reinos da terra e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares, ele disse, só ao Senhor adorarás e só a ele darás culto. Quando Satanás fez isso com Cristo, ele tinha uma palavra da parte de Deus para se defender. E você e eu precisamos aqui, ó, nossa arma muito especial, além da oração, é a palavra de Deus. Querido, você está ao lado de Deus, Satanás irá investir pesado contra você. Lembra disso. Você está ao lado do Senhor, você está caminhando com Jesus. Satanás vai investir pesado em você. Ele não vai brincar. Primeiro porque ele não brinca de ser Satanás. Nós às vezes brincamos de ser crente. Essa é a grande diferença. Nós muitas vezes afrouxamos a nossa guarda. Nós precisamos estar sempre atentos, mas às vezes aquele orai, vigiar e orai, nós deixamos um pouco de lado. E é nessas horas que o inimigo entra e faz uma bagunça. A segunda condição que eu queria dizer para nós, que está naquele verso que o apóstolo Paulo nos ensina, é que é um corredor. Primeiramente, o homem que vive da maneira como ele viveu e que nós queremos viver também, primeiramente ele é um lutador, ele vai ter lutas diárias. Segundo, ele é um corredor. Lembrando de corrida, temos aquelas com obstáculos, e é essa que eu creio o apóstolo se refere. Nossa trajetória não é fácil. Satanás colocará muitos obstáculos na nossa frente. Em sua trajetória, Paulo enfrentou inúmeros deles sem nunca desistir. Paulo enfrentou doença, Paulo enfrentou tempestades, Paulo enfrentou apedrejamento, Paulo enfrentou cadeia, Paulo enfrentou chicote. Tudo isso você encontra na palavra de Deus. E em momento algum ele se deixou levar por nada disso. Muitos de nós desistem na primeira luta. Muitos dos nossos irmãos que estamos juntos, até mesmo no nosso dia a dia, e muitos que você talvez não esteja junto, mas você vai saber porque alguém vai te falar de alguém assim. São pessoas que no momento que você está na igreja, vocês estão adorando ao Senhor, é um momento de muita alegria, um momento bom, a pessoa está empregada, os filhos estão bem, a família está unida, a casa está bem suprida, essas pessoas estão ali adorando ao Senhor. Aí vem o momento das lutas, vem o momento em que as lutas ficam mais intensas, vem o momento do dia mal, que o emprego que você tinha, que era um emprego bom, que supria as suas necessidades, é tirado de você. E aí? Você continua adorando ao Senhor? Eu quero falar uma coisa para você.
há alguns anos atrás, mais precisamente em 2016, eu me aposentei. Antes de me aposentar, eu trabalhava num clube de milionários aqui em Santos, que na realidade não é em Santos, é em Guarujá, mas é o Yacht Clube de Santos, que acho que todo mundo conhece. Eu tinha um excelente salário lá, eu ganhava bem, eu tinha um salário à altura da minha função, eu sou técnico de obra, técnico de engenharia. Só que ali era um lugar também que, como muitos outros no país, estava passando por algumas dificuldades e eles resolveram dispensar algumas pessoas. Eu fui dispensado também. Me pagaram direitinho, recebi toda a minha rescisão de contrato, fundo de garantia, estava tudo lá. Queridos, enquanto aquele dinheiro deu para mim usar, eu fui usando dentro da minha casa, procurando emprego e não achava. Eu comecei a fazer como a gente chama no popular, um bico. E esse biquinho, eu passei, aonde eu tinha um salário X, eu passei a ter um salário de 30% a 40% do que eu ganhava. Olha bem a diferença. Eu passei a ganhar de 30% a 40% do que eu ganhava anteriormente. E anteriormente eu ainda tinha aquela segurança do fundo de garantia, tinha segurança de se tivesse algum problema na saúde, eu poderia me afastar e o INSS haveria de cobrir a minha despesa. E de repente eu fui mandado embora daquela empresa, recebi a minha rescisão e sabe que o dinheiro na mão voa, você paga a conta daqui, paga a conta de lá, enquanto você não volta e você tem um padrão de vida, aí você tem que diminuir. E eu acabei tendo que diminuir tudo na minha vida. Eu mudei meu padrão de vida, eu mudei a maneira de gasto, comecei a economizar de todo lado. E uma pessoa que ganhava um X, de repente começa a ganhar 30% daquele valor. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes eu dobrei meu joelho no meu quarto, orando ao Senhor, agradecendo pelo dia. E muitas vezes rolou muitas lágrimas nos meus olhos, porque eu estava vivendo de uma maneira que eu nunca tinha vivido antes. Mas uma coisa eu posso dizer para você que está me ouvindo, eu nunca abandonei o Senhor por causa disso. Em tudo eu dei graças a Deus. Eu muitas vezes sentei com a minha esposa e falava para ela, não vamos perder a nossa condição de fé por causa do que está acontecendo. Deus há de mudar esse quadro. E eu fui esperando, isso não foi uma semana que eu passei, foram vários meses. Ultrapassou um ano, eu sem trabalho, vivendo daquele biquinho, aquele dinheiro que eu havia recebido acabou, porque nós temos despesas, eu ainda estava pagando o meu carro nesse tempo, ou seja, eu tinha inúmeras despesas que continuavam, e nem assim eu perdi a minha fé no Senhor, porque eu falei, no tempo certo Deus há de mudar essa história, e aconteceu. Chegou o tempo, permaneci. Um detalhe, a primeira coisa que normalmente as pessoas fazem quando elas passam por uma dificuldade, a primeira coisa que ela faz é cortar o dízimo. Sabia disso? É cortar o dízimo. Eu, quando recebi minha rescisão, eu poderia dizer, não, eu não vou entregar o dízimo da minha rescisão porque é um valor muito alto e vai me fazer falta. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o valor que eu havia recebido, eu fiz em 2 vezes. Primeiramente porque eu recebi a minha rescisão. Fui lá, retirei o meu dízimo e entreguei. Mandei direto para a conta do ministério para não ter que sacar aquele dinheiro que era um dinheiro alto. Depois, quando eu recebi meu fundo de garantia, a mesma coisa. Eu peguei aquele valor e mandei para uma conta do ministério. Claro que eles colocam para a nossa igreja, que vai enumerado ali para onde ela vai. E eu não deixei de fazer. E eu confesso a vocês que chegou um momento na minha vida que eu não pensei que o dízimo ia fazer falta para mim, mas eu pensei, ainda bem que eu entreguei naquela época o dízimo, porque eu creio que Deus há de suprir as nossas necessidades. Em momento algum eu senti falta de alguma coisa. Eu passei, durante aquele tempo, eu tirei muitas coisas, muitos prazeres que eu tinha, muitas regalias que eu e minha esposa tínhamos, nós cortamos. Entramos num consenso nós dois e cortamos, acabamos com isso, com aquilo outro, continuamos servindo ao Senhor, continuamos na igreja, continuamos caminhando e em momento algum eu murmurei contra aquilo. Então, querido, nós precisamos entender que essas coisas vão acontecer na nossa vida.
nós como corredores vão aparecer vários obstáculos. E esse obstáculo, muitas vezes, da perda do emprego é complicado. Porque você tem família, porque você tem despesas. Eu já não tinha mais filhos pequenos, mas eu tenho outras coisas que acabam sendo, às vezes, até maiores do que você cuidar, do que você ter criança em casa. Claro que dependendo da idade da criança, a despesa dela é maior. Então, querido, nós precisamos entender que essa trajetória, esse corredor que nós somos, nós vamos enfrentar muitos obstáculos pelo meio do caminho, mas não podemos perder a esperança naquilo que o Senhor nos prometeu. As promessas de Deus hão de ser cumpridas na minha e na sua vida. E por fim, queridos, nós temos também uma outra situação que é um soldado. Quando a Bíblia nos diz aqui, acabei a carreira, guardei a fé. Quem guarda, guarda alguma coisa. Quem guarda está vigilante, ou seja, é um guarda, é um soldado, é alguém que está ali justamente para guardar uma situação. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos disso. Quando diz guardei a fé, podemos dizer que ali era alguém vigilante para não deixar que o seu posto fosse dominado. Então nós precisamos guardar a nossa fé como um soldado vigilante, porque senão o inimigo vem e toma da gente aquele posto. E quando ele tomar da gente aquele posto, quando ele invadir aquele lugar, ele vai fazer o que ele quiser. Então nós precisamos ter a consciência, a plena consciência disso. E aí, antes para nós encerrarmos, eu queria perguntar para você, como está a sua batalha? Como você tem vivido o seu dia a dia? Sua batalha está difícil? Eu não sei. Eu não sei qual a batalha que você está enfrentando nesse momento. Mas lembre-se de uma coisa, quando você enfrenta a sua batalha, crendo que o Senhor é poderoso para você sair vitorioso, com certeza tudo isso vai acontecer na sua vida. Nós não podemos esmorecer. Quem está vencendo essa batalha? É você ou é a outra parte? Se for você, parabéns, continue assim. Se for a outra parte, medita, procura saber o que está acontecendo que está te trazendo derrota. Porque muitas vezes nós deixamos de vencer porque nós somos muito afoitos naquilo que nós estamos buscando. Precisamos buscar a coisa de uma maneira diferente e nós buscamos de uma maneira muito afoita. Vamos diretamente sem planejamento. Nós tentamos enfrentar o inimigo com as armas que ele usa. E não é as armas que ele usa que nós temos que usar, são as nossas. As nossas armas são espirituais. Nossas armas são a oração, a palavra de Deus, é a meditação. As nossas armas são diferentes. Então, quando nós usamos as armas que o nosso inimigo está usando, ele sabe muito bem como se defender dela, porque é uma arma que ele já tem conhecimento. Agora, quando nós colocamos o nosso joelho no chão, quando nós buscamos na palavra a solução para as nossas questões, com certeza o inimigo das nossas almas, ele vai perecer. Será que diremos ao final, como o apóstolo Paulo falou? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pensa nisso, meu querido. Pensa que nós precisamos ser isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Primeiramente, um lutador. Não podemos desistir da luta. Não podemos desistir da batalha, mas lutar com as armas corretas. Segundo, um corredor, que mesmo em meio às pedras de tropeço, mesmo em meio aos obstáculos, você é suficiente para ultrapassar cada um deles. E finalmente um soldado, que é aquele que vai guardar o seu posto, vai guardar aquele lugar que Deus colocou para você e que aonde você estiver, o Senhor há de estar contigo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a você por estar conosco até agora. Eu quero fazer uma oração com você e logo ao final eu faço as nossas últimas considerações. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, quero pedir a tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um desses irmãos, desses visitantes que estão nos assistindo agora. Abençoa, Pai querido. Guarda, Senhor, as nossas vidas. Nos guarda, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do homem mau. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti. Que o Senhor possa trazer sobre nós a Tua unção poderosa. Cobre-nos com Teu sangue, nos reveste com as Tuas armaduras, Senhor.
que nós possamos realmente, ao final da nossa trajetória, poder falar, como disse o apóstolo Paulo: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E que isso seja uma marca registrada no meio do teu povo. Que tudo na nossa vida seja para a glória do teu nome. Te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, muito obrigado por você estar comigo até agora. Você que tem me acompanhado, que tem assistido nossos vídeos, vamos continuar diariamente fazendo os nossos vídeos, mas eu preciso da tua ajuda. Como eu anunciei no começo do vídeo, vou anunciar novamente agora. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não está inscrito, deixa o seu comentário, compartilhe com as suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, não importa. O que você puder fazer para nos ajudar, faça. Que com certeza você está semeando também, assim como nós estamos fazendo, você está semeando a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.